sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje, com uma pauta muito especial, hoje nós vamos falar sobre neuroblastoma. E quem nos recebe é a doutora Ana Glenda, ela que é oncopediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada. Muito obrigada, nós que agradecemos, doutora, a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Doutora, para começarmos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Bom, a formação do médico nunca acaba, Sim. né? Eu fiz medicina na Faculdade de Medicina de Taubaté, depois eu fiz residência de pediatria geral no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto e fiz a especialização, a residência em oncologia pediátrica no Hospital de Câncer de Barretos, lá em Barretos, no interior de São Paulo. Legal, doutora. Depois tem mestrado, doutorado e tudo mais, né? Que não Perfeito. acaba nunca. Parabéns, doutora. Obrigada. Doutora, a nossa pauta hoje é muito importante para que todos possam entender, doutora, o que é o neuroblastoma? O neuroblastoma, importante falar, né? Se a gente tirar todos os tumores que acontecem dentro da cabecinha da criança, o neuroblastoma é o mais comum, tumor sólido mais comum. Então, se eu pegar todos os tumores, qual que é o que eu vejo mais? É a leucemia. Mas tumor sólido, aquele que forma uma massa, a maioria dentro da cabecinha. E depois é o neuroblastoma, é ele que aparece dentro da barriguinha. Ele aparece a partir das células imaturas do sistema nervoso simpático. O que é o sistema nervoso simpático? Então, fica mais fácil da gente entender se a gente pensar nele como um motor de carro. Então, o sistema nervoso, ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é aquele que acelera o carro. Então, por exemplo, eu estou num momento de urgência, né? A gente aprende na faculdade assim, você tá num campo e você tá de frente para um boi. Sim. E o boi tá lá, mostrando que ele vai te atacar. Então, o seu sistema nervoso simpático, ele é ativado. Ele aumenta a sua frequência cardíaca, então o coração bate mais rápido, mandando sangue para os seus músculos, né? Para você conseguir correr daquele boi. Você aumenta a sua frequência respiratória, para que você tenha mais oxigênio, mais energia para conseguir correr do boi. Então, o sistema nervoso simpático é esse, né? O que ativa o nosso organismo para a fuga. Então, a partir dessas células que aparece o neuroblastoma. E ele pode acontecer em vários lugares do corpo. Aonde tem célula do sistema nervoso simpático, pode acontecer o neuroblastoma. É mais comum nas glândulas suprarrenais, que são tipo chapeuzinhos que ficam em cima dos rins, sim, dentro da barriga, mas pode acontecer no tórax, pode acontecer fora das glândulas dentro da barriga, em vários outros locais. Perfeito. Qual a idade mais comum de diagnóstico do neuroblastoma? A grande maioria, mais de 90%, acontece em menores de 5 anos. Mas o diagnóstico, ele acontece ao redor de 2, né? Entre 1 ano e meio e 2 anos. Sempre em crianças pequenas. Em adolescentes e adultos também pode acontecer, mas é muito mais raro. Eu já tive uma paciente de 13 anos que teve neuroblastoma. Pode acontecer, mas é muito mais raro. Perfeito. E quais são os principais sintomas, doutora? Então, os sintomas, eles vão acontecer a depender de onde acontece o neuroblastoma. Então, se for no local mais comum, que são as glândulas suprarrenais, também são chamadas de adrenais, vai acontecer de eu palpar na barriguinha a massa, o tumor. Pode acontecer distensão abdominal. O que é isso? É a barriga ficar estufadinha. Sim. E pode ter dor também. Por exemplo, se acontecer no tórax, posso ter tosse, posso ter falta de ar, ou a gente pode encontrar esse tipo de tumor num exame de imagem, né? Então, por exemplo, a criança não tem sintoma nenhum, tá só com o nariz escorrendo, teve uma febre, vai para o pronto atendimento, faz um raio-x, a gente pode ver o tumorzinho lá dentro do tórax. Então, essas coisas, os sintomas, eles vão acontecer a depender de onde está o tumor primário. O que é o tumor primário? É onde ele apareceu primeiro, sim, entende? Só que pode acontecer do tumor se espalhar para os outros órgãos do nosso corpo. E daí vão aparecer outros tipos de sintomas. Por exemplo, é comum aparecer que a gente chama de metástase, né? No osso. Então, por exemplo, a criança vai ficar com dificuldade para andar, dor nos ossos, né? Ou, por exemplo, na medula óssea. A medula óssea é o órgão que produz o nosso sangue. Então, se eu tiver metástase na medula óssea, eu vou ter alguns sintomas, por exemplo,
que pode me fazer pensar que tem também o tumorzinho ali. Então, por exemplo, anemia, a criança fica pálida, né? Ela fica cansadinha, fica amuada. E outra coisa que eu gosto muito de lembrar é que esses sintomas todos, eles aparecem muito mais frequentemente em doenças que não são câncer, doenças benignas. Então pode confundir a gente, né? Mas o sintoma ele vai sempre depender do tumor primário. Perfeito. Por isso é sempre importante procurar um especialista, né, doutora? Eu acho que a criança, ela precisa de um acompanhamento pediátrico. Eu sempre falo isso, se você leva seu filho, quando ele está doente, no pronto atendimento, o médico, ele tem como se fosse uma foto do seu filho. Então é muito maior a chance dele interpretar aquela foto de uma maneira errada, né? De uma maneira que confunda. Agora, se você leva seu filho num acompanhamento pediátrico, se você tem um pediatra do seu filho, ele está vendo um filme do seu filho. A chance dele interpretar de maneira diferente é muito menor. Então, ele já conhece seu filho. Apareceu alguma coisa que está chamando a atenção, ele tem muito mais chance dele pensar, poxa, pode ser uma doença que não é comum, né, do que as doenças mais comuns da infância. Doutora, vamos falar sobre como é feito o diagnóstico. Bom, o diagnóstico ele vai começar, então, primeiro pela hipótese, né? Então, pelos sintomas, pela avaliação clínica. A criança, ela sempre vai ser avaliada da cabeça aos pés. A gente não examina a criança só no órgão que está. Então, por exemplo, a criança está com tosse, eu vou só ouvir o pulmão. Não, eu vou examinar a criança como um todo, né? Em segundo lugar, se eu imagino que ela possa ter um tumor na barriguinha, eu vou fazer exames de imagem. Quais são os exames mais comuns, né, que a gente tem, por exemplo, no pronto atendimento? O raio-x e o ultrassom. O ultrassom é um excelente exame para a gente ver a massa tumoral dentro da barriguinha, né? Vai ajudar a gente nesse pensamento, nesse raciocínio. E existem outros exames que são mais apurados. Então, por exemplo, a tomografia, a ressonância, né? Agora, que vai falar para mim com certeza isso é um neuroblastoma é a biópsia tumoral. O que é a biópsia? É quando eu vou lá e tiro um pedacinho do tumor, coloco no microscópio e olho. Aí eu consigo falar, esse é um neuroblastoma. Certeza, né, doutora? Existem alguns outros exames que podem levar o nosso pensamento, né, para o neuroblastoma. Alguns exames que a gente faz até de urina. Mas eu preciso ver a célula, né, ainda hoje eu preciso ver a célula de uma forma mais fidedigna. Então, por exemplo, no exame anatomopatológico, que é propriamente a biópsia. Perfeito. Doutora, o neuroblastoma é um câncer grave? Todo câncer infantil é grave, né? O neuroblastoma em si, ele é uma doença muito peculiar. Porque eu posso ter crianças diagnosticadas com neuroblastoma de baixo risco. O que é isso? Eu descobri no começo, eu olho lá a biologia do tumor, eu vejo que tem fator favorável da doença, eu vejo que não tem metástase ainda. Essas crianças, elas têm altas chances de cura, às vezes com um tratamento único, às vezes sem tratamento nenhum, o tumor ele regride e essa criança tem grandes chances de cura. Crianças, por exemplo, diagnosticadas já com metástases, essa chance ela pode diminuir, ela vai diminuir e eu vou precisar de tratamentos mais intensivos. Então, é uma doença grave que precisa de um diagnóstico precoce, precisa de um diagnóstico correto, com avaliação de exames específicos por profissionais especializados. Eu acho que isso é o mais importante. Doutora Ana, como é feito o tratamento? Pois é, o tratamento hoje, né, é muito legal falar sobre o neuroblastoma, porque a partir do estadiamento, que eu falei baixo risco, alto risco, risco intermediário, que a gente vai definir o tratamento. Então, por exemplo, nesses pacientes que eu estadiei com baixo risco, eu faço exames específicos para estadiar o neuroblastoma daquele doente. Então, se eu definir que ele é baixo risco, eu vou tratar ele com cirurgia e às vezes eu não vou nem tratar, vou só observar. Esse tumor é possível dele regredir espontaneamente e a criança ficar ótima, né? Depende de vários fatores. Agora, o tratamento da criança estadiada como alto risco, ela segue etapa específica que é definida por protocolos que a gente já tem conhecimento hoje em dia. Protocolos feitos por estudiosos de outros países que a gente traz para o Brasil, né? O conhecimento deles a gente traz para o Brasil e a gente aplica nas nossas crianças brasileiras.
Esse tratamento das crianças estadiadas com alto risco, ele vai obedecer essa ordem. Primeiro, quimioterapia, depois a cirurgia, depois o transplante autólogo da medula óssea, radioterapia e imunoterapia. Então, a gente precisa seguir todo esse cronograma que é definido por um protocolo. Isso aumenta muito a chance da criança ser curada e diminui muito a chance de recaída. O que é a recaída? A gente faz o tratamento preconizado, ela fica um tempo sem doença e depois a doença volta a aparecer. Que pra gente é muito triste, imagina para os pais, Nossa. né? A gente fica imaginando o sofrimento dos pais, né, doutora? É inimaginável, na verdade, né? Assim, eu tenho filhos e todas as vezes que eu recebo um paciente, eu sempre fico pensando a respeito dos meus filhos. Poxa, poderia ser um dos meus filhos, principalmente quando a idade bate, Sim. né? E eu realmente não consigo me imaginar nessa situação, mas eu consigo me fazer capaz de escutar aquela mãe. Eu acho que isso é o que é mais legal de ser oncologista pediátrica e mãe. Eu consigo me colocar no lugar dela, eu consigo escutar ela como se eu fosse ela. Isso é muito importante, doutora. Porque eu acho que é desse jeito que a gente traz o melhor tratamento. Eu aprendi isso com um gestor que não é médico, mas ele falava, se você tratar como se for uma pessoa da sua família, poucas chances de você errar. Que bonito, né? Isso. Mas conversando agora com você, doutora, durante a nossa entrevista, você explicando tudo, doutora, passa muita força, né? A doutora é muito positiva. Imagina os pais ouvindo a doutora também. A doutora passa isso, né? Eu acho que isso é importante, né? O câncer, eu trabalho tanto com crianças com câncer como com crianças sem câncer. Sim. E eu falo que é muito mais fácil a gente tratar, fácil para mim, como pediatra, né? Tratar uma criança dentro de um hospital oncológico do que dentro de um hospital geral. Por quê? Porque a mãe, com uma criança que tem um câncer, ela entra ali esperando que seu filho morra. Você entende? E a criança que entra no hospital geral, nenhuma mãe vai achar que seu filho vai morrer por causa de pneumonia. Mas se a gente pensar, a pneumonia mata muito mais rápido do que o câncer. O câncer te dá um tempo de tratamento e de vivência com aquela criança que a pneumonia, por exemplo, não dá. Em 15 dias a criança com pneumonia pode morrer. Nossa. Entende? Então, eu acho que é isso, assim, a gente transformar o medo, o desespero, a falta de esperança da mãe em completa esperança, principalmente nos avanços que a gente teve. Eu quero que a doutora fale sobre os avanços pra gente, doutora. Essa talvez seja a área da oncologia pediátrica que a gente teve mais avanço em relação ao tratamento. Bom. A gente ainda mantém o tratamento com quimioterapia, cirurgia, o transplante, mas a gente teve, há poucas décadas atrás, a gente teve a introdução de uma imunoterapia específica para células do neuroblastoma. Isso aumentou muito a chance dessas crianças de não ter a recaída. Qual é a diferença da imunoterapia e da quimioterapia? A químio, ela é um conjunto de medicações que eu dou para a criança e ela vai matar a célula que está se dividindo. Então, ela vai naquela célula, o tumor, ele é constituído por células que têm alto turnover. O que é isso? Ele se multiplica muito rápido. Então, a quimioterapia vai exatamente nessas células e mata essas células que estão se multiplicando. A imunoterapia não. Ela usa a própria imunidade do doente contra aquelas doenças do neuroblastoma. Então, a imunidade, né, o sistema imune do doente é capaz de reconhecer as células do neuroblastoma, matar essas células para que não haja recidiva. Sim. Entendeu? Então, esse é o nosso grande avanço, né? Se a gente conseguisse fazer imunoterapia para todas as crianças, seria o melhor dos mundos, né? Sim, doutora. Doutora, o neuroblastoma, ele tem cura? Sim, muitas crianças com neuroblastoma, elas são curadas. Algumas crianças com maior chance de cura, né, como as que eu falei que são estadiadas como baixo risco, mas hoje a gente traz essa esperança para as nossas crianças, para os pais e principalmente para a gente, como oncologista pediátrico, da gente conseguir curar também as crianças com o estadiamento de alto risco. Né? A gente trata elas de uma maneira muito melhor do que tratava 10,
20 anos atrás, com Ai, que muito bom. mais esperança de cura. Sim, que bom, doutora. Doutora, e como os pais podem ajudar no tratamento? Bom, os pais, eles têm um papel fundamental para o sucesso do tratamento dessa criança. A quimioterapia, ela vai agir em todas as células que replicam rápido, né? Como eu falei. Mas existem algumas células do nosso corpo que também replicam rápido. Então, elas vão sentir também a quimioterapia agindo nesses órgãos. Por exemplo, os cabelos, né? O cabelo cresce muito rápido. Por quê? Porque a célula está se replicando. Então, tudo quanto é pelo do corpo da criança que recebe quimioterapia, do paciente que recebe quimioterapia, vai cair, né? Além disso, as células da medula óssea. A medula óssea, como eu falei, é a fábrica do nosso sangue. E no nosso sangue a gente tem 3 tipos de célula. As vermelhas, que carregam oxigênio para os tecidos, as brancas, que são da imunidade, e a amarela, que quando a gente corta faz casquinha. Então, dessas 3, o que me preocupa? A célula branca de defesa. Então, quando eu faço quimioterapia, a criança, a imunidade da criança também vai sentir. Vão existir alguns momentos em que a imunidade do doente vai ser diminuída, vai cair. E daí aumenta a chance, por exemplo, da criança ter uma infecção, né? Então, qual que é o papel do pai? É ele olhar para o filho dele, e o pai e a mãe são as pessoas que mais conhecem aquela criança, por mais que eu seja pediatra, desde que nasceu aquela criança, o pai e a mãe conhecem melhor. E saber reconhecer sinais e sintomas de gravidade. Então, por causa disso, né, foi uma coisa que eu notei dentro do meu consultório. Todos os meus pacientes, eles recebem o número do meu telefone. Por quê? Porque surgem muitas dúvidas, né? E o que eu notei? Eu não tenho, nenhum dos meus pacientes são pacientes abusivos, que me ligam, que me mandam mensagem, não. Mas eu notei que nessas mensagens surgiam dúvidas simples, dúvidas muito óbvias para mim, como pediatra, que não eram óbvias para eles durante a consulta. Então, quando eu notei essa dificuldade, o que eu pensei? Eu falei, eu vou fazer uma aula e eu vou mandar para eles, para que eles possam, assistindo essa aula, saber reconhecer quais são esses sintomas. Então, por causa disso, eu criei esse curso. Ai, que legal, doutora. Que os pais podem assistir. A febre. Eu tenho que levar correndo o meu filho com febre para o hospital ou para o meu consultório aqui? Eles trazem aqui no meu consultório? Não, ele vai saber que se a criança está com febre, ele vai dar um antitérmico e vai correr para o hospital, não para o meu consultório. Você entende? Então, tudo ali tem bem claro para ele quais são os sintomas específicos de qual quimioterapia está tomando, de qual tipo de tumor a criança tem, para eles conseguirem reconhecer e levar para o hospital rapidamente ou na próxima consulta me contar que aconteceu, entende? Então, os pais eles têm uma importância tal qual a quimioterapia que eu estou dando, sabe? Então, algumas vezes a gente percebe que a gente perde a criança por falta de conhecimento, por falta de informação. E isso me deixou, assim, devastada. Eu acho que a primeira coisa é o pai, a mãe, buscar informação a respeito da doença, qual é o tipo de câncer que a criança tem, qual a quimioterapia que está recebendo e quais os efeitos colaterais. Para cada um vai ter um sintoma, para cada um vai ter fator de risco. E é importante que eles saibam reconhecer para trazer para a gente o mais rápido possível. Nossa, que importante, viu, doutora? Parabéns. Os pais ficam até mais tranquilos, né, doutora? Eu não sei se a palavra tranquilo é possível a gente falar durante o tratamento oncológico, mas eu acho que eles ficam mais confiantes deles, né? Eu falo para as mães de recém-nascido, se você conversar com o seu bebê, por mais que ele não fale com você, se você conversar com ele acreditando no que você está falando, ele vai acreditar. Então, por exemplo, eu falo, quando a gente vai ensinar a criança a dormir, se você falar com ela, para ela fazer as coisas que você quer de uma forma corajosa, você não pode falar sem acreditar. Que a criança ela vai sentir que você não está corajosa, que você não está confiante do que você está falando. Então, eu acho que é isso. Os pais eles vão acreditar neles mesmos. E daí eles conseguem me ajudar durante o tratamento. Que bom, muito importante. Doutora, e quando procurar a ajuda do especialista?
Bom, então eu volto mais uma vez naquela questão da foto e do filme, né? Se você tem um pediatra que acompanha o seu filho, grandes chances de quando você chegar com a queixa, então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui de um sintoma do neuroblastoma que pode acontecer, por exemplo, no trauma. A criança cai, bate a cabeça, ela pode ficar com o olho roxo. E no neuroblastoma, sem o trauma, você pode ficar com o olho roxo. Então, se, por exemplo, eu levar a minha criança com o olho roxo no pronto atendimento, é capaz que o médico fale, não, ele caiu, bateu a cabeça, por isso que ele está com o olho roxo. Até pode fazer uma tomografia da cabecinha, mas pouca chance dele pensar em neuroblastoma. O pediatra que faz acompanhamento do seu filho, ele conhece você. Ele sabe como você é. Então, ele vai falar, não, essa criança não caiu, porque senão essa mãe ia me contar que ela caiu. Deixa eu examinar. Então, ele vai examinar. Se ele palpa, por exemplo, uma massa na barriga, ele consegue fazer o link. Ele consegue fazer a conexão do sintoma do olho roxo com a lesão dentro da barriga. É claro que vai depender muito do pediatra, mas a chance, quando o pediatra conhece o seu filho, dele pensar numa doença oncológica, ela é muito maior do que quando é um pediatra do pronto atendimento que não conhece o seu filho. Pensar, porque existem muitos pediatras que passam a vida inteira sem ver nenhum câncer infantil. É uma doença rara. Se a gente pegar todos os cânceres do mundo, 3% só acontece em criança. Então é uma doença rara, né? Pode ser que o pediatra que você pegou do posto, do pronto atendimento, nunca tenha visto um câncer e não passe pela cabeça dele. Né? Uma vez, eu lembro que eu estava saindo, eu trabalhava no Hospital Geral, eu estava saindo do meu trabalho e eu sempre descia no pronto atendimento para contar como estavam as crianças internadas. E daí, uma das médicas virou e falou assim, olha esse hemograma aqui, acho que veio errado. Eu falei, por quê? Ela falou, olha só, 196 mil leucócitos. Daí eu falei, não, deixa eu ver. E daí quando eu fui ver, tinha anemia, né? Os leucócitos são as células de defesa, que normal é ter ao redor de 10 mil. Ela tinha 196 mil. Então, olha só como estava muito alto. E tinha as células amarelas, as plaquetas, que quando a gente corta faz casquinha, muito baixa. Então, quando eu vejo a célula vermelha baixa, a célula amarela baixa e a célula branca muito alta, a primeira coisa que eu, na Glenda, um oncologista pediátrico, eu vou pensar em leucemia. Aí eu falei, não, pera um pouquinho, deixa eu ver essa criança. Aí a hora que eu fui ver a criança, eu liguei para o hospital e falei, tô com uma criança com leucemia aqui. Não tem conversa. Então, naquele hemograma ali, eu já sabia que era leucemia, entende? Então, é claro que vai depender do pediatra que está olhando, né? Mas a chance de um pediatra que conhece a sua criança pensar numa doença mais grave é muito maior. E, além disso, assim, eu acho que o que é mais importante, né? Que eu falo sempre para as mães, acredita na sua intuição. Não tem ninguém que conhece mais seu filho do que você. Se você acha que aquilo que você está vendo no seu filho não está certo, você foi num pediatra e ele falou, não tem nada, vai em outro. Até que você descubra o que é. Não desiste da sua intuição, não descarte a sua intuição. Isso para mim é o mais importante. Quando você vê uma coisa errada, é o seu filho. Não tem ninguém que conhece mais. Acredita na sua intenção e vai atrás de um médico que vai descobrir o que o seu filho tem. Dona Glenda, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Oito Medicina. Eu que agradeço, foi uma honra ter participado. Eu espero que tenha ajudado. Muito obrigada, doutora. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Programa Momento Medicina. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.